Bom dia! Nós estamos aqui nesse desafio de falar sobre as parábolas do reino de Deus. E se você está aqui, tem uma palavra de Deus nessa parábola. Você crê nisso? Então a gente faz um convite que tu fique conosco. Nós estamos nessa jornada de falar das parábolas, as parábolas do reino de Deus. E estamos te convidando para você fazer parte desse movimento que acorda cedo, que dá pressão ao sol para estudar um pouquinho. Então tem hora de a gente louvar, tem hora de a gente orar, e agora a gente vai estudar a palavra de Deus. Faça desse programa, esse programa que se chama ATT, que é Aprendizado, Transformação e Transbordo, um momento de você fazer esse teu devocional. Nós não temos que fazer nosso devocional, então faça comigo esse devocional. E eu te convido para você estar aqui conosco. Hoje nós vamos falar, e eu já vou começar porque a gente tem muitas coisas para falar hoje, sobre a parábola do semeador, essa parábola tão linda do semeador. Eu já vou começar a ler e depois nós vamos iniciando. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, profundas raízes, secou. 7. Mateus 13, 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, que ouça. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, agora Jesus vai explicar para os discípulos sobre a parábola. Por que o Senhor fala? Porque lhes fala por parábolas? Ao que respondeu, Jesus então respondeu aos seus discípulos: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvires com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Entendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos aos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado ao solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um.
Pai amado, eis aqui a sua palavra, Senhor, uma palavra linda que vem nos libertar, vem nos esclarecer que a sua palavra é para todos, mas nem todos estão prontos para a sua palavra. Que agora a gente possa abrir o nosso coração, nossa alma e nossa mente para receber essa palavra e para ser edificado por ela. Que a gente possa de verdade ser a sua palavra viva. É isso que eu lhe peço hoje em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Vamos lá explicar a nossa parábola? Eu vou pedir antes que quem está vendo, mesmo que veja depois, mesmo que você veja depois, eu vou fazer um pedido para vocês agora. Não importa se você vai ver depois, eu vou fazer um pedido que você, mesmo que veja depois, mande essa live para outras pessoas, para que elas possam também receber um pouquinho da palavra de Deus, né? Deus está aqui falando agora, né? Deus utiliza seus servos, seus filhos, aqueles que já entenderam que tem que ser, vou mandar para 50 pessoas. Então Deus, né, já está aqui. Não é que Deus precisa das pessoas, mas ele, né, o mundo natural, ele tem o mundo espiritual, ele tem regra. Então, uma das regras é que Deus precisa de pessoas para levar seu evangelho para mais outras pessoas. Então, vamos lá. Vamos falar aqui do que a gente falou. A gente leu a parábola agora, a parábola do semeador. Lemos a parábola do semeador, e é uma parábola extensa, mas é uma parábola que Jesus explica, né? É uma parábola gostosa, todos conheceram, já ouviram falar dessa parábola em algum dia, né? E essa parábola, ela está em três evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Lembra que a gente falou que os evangelhos são sinóticos? Sinóticos quer dizer que eles foram, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam as mesmas palavras, algumas, né? Alguns repetem, então eles contam as mesmas histórias, mas cada um com a sua perspectiva, né? Mateus, ele tem aquela perspectiva de que Jesus é o rei, né? Não, vamos ver aqui. Vamos esquecer, não é possível. Onde é que tá aqui? Vamos ver. Aqui, ó. Mateus fala que Jesus é o rei. Vamos decorar isso. Marcos trata Jesus como servo, aquele servo do Senhor. E Lucas, né, vê Jesus como filho de Deus. E João foca mais na eternidade e na divindade de Cristo. Então, por isso que o evangelho de João é um pouquinho diferente, né? Mas eles são sinóticos porque eles falam das histórias, né, de forma parecida aqui, mas cada um com sua entonação. Então, nós vamos pegar a literatura de Mateus, tá? Então, vamos entender um pouquinho. Né? Por exemplo, João, ele não... Por que João não registra essa parábola, Janice? Porque o evangelho de João, ele tem outro foco, um foco um pouquinho diferente, né? E olha só o que a gente, né, consegue ver nessa parábola, né? Após contar a parábola, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus, né, o mestre falou, porque a alguns é concedido, né? A alguns é concedido compreender a mensagem. Jesus, com paciência, começou a explicar que nem todos estão prontos, nem todos têm o coração pronto para a palavra de Deus. Então, por isso que Jesus falava com parábolas, porque a palavra de Deus é para todo mundo, mas tem gente que não quer ouvir, não é assim? Não é assim com a gente também? Às vezes a gente está falando as coisas, bom dia, meu amado, você é amado, você é um amado, te amo de verdade, não só em Cristo, eu amo você e tua família, tu sabe disso. Então, assim, ó, nem todos estão prontos para receber a palavra de Deus. A palavra é para todos, mas nem todos estão com os ouvidos prontos. Eu sou um resultado disso, por isso que eu tenho bastante paciência com as pessoas. Eu tenho um amigo, né, que agora já está um pouco distante, hoje ele é até pastor, mas na época ele não era, ele era recém-conversado com a Flávia que está aí, ela vai se lembrar dessa história. Essa pessoa tinha se convertido, então ele estava naquele primeiro amor. E ele queria falar de Deus para mim o tempo todo. E ele me chamava lá e eu conversava e conversava. Gente, diante de Deus, pode parecer uma aberração que eu vou para falar para vocês. Eu não escutava uma palavra do que ele me falava, porque os meus ouvidos estavam fechados. Mas eu fui alvo de oração por mais de 20 anos, por pessoas que não me deixaram.
E aí teve um dia que meus ouvidos se abriram para a palavra de Deus. Então a gente precisa entender que não é no nosso tempo, né? Às vezes eu fico ansiosa e vejo, Senhor, como é que eu faço para chegar nas pessoas que eu amo? É só orando, porque não é no meu tempo. Não é no meu tempo, não é na minha vontade. Então entendam, e a Flávia aqui me ajudou muito com isso, que eu sou muito grata a ela, inclusive. Não é no meu tempo e não é no teu tempo. Então vai ter gente que vai escutar essa palavra e essa palavra vai falar exatamente isso, que tem gente que não consegue. Vamos escutar a palavra? Nós estamos falando da palavra do semeador, a parábola. E aí Jesus estava explicando para os seus discípulos que nem todo mundo está pronto. A palavra de Deus é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a palavra de Deus. A palavra de Deus é para os filhos, é aqueles que estão assentados na roda de Deus, que está ali na nossa mesa. A palavra de Deus é para aqueles que querem ouvir. Então isso essa palavra vem para confortar nosso coração, que nem todo mundo vai ficar escutando o que você tem para falar, mas não é só você. Às vezes eu peço, Senhor, eu sei que a mim essa pessoa não vai ouvir, mas coloca outra pessoa, Senhor, que vai lá e fale da sua verdade para essa pessoa. Vamos lá, senão eu vou me passar muito aqui. E aí, né, os discípulos perguntaram, mestre, mas né, por que o senhor fala por parábolas? Ele explica, porque nem todo mundo é dado, né? Esse conhecimento, porque eles não querem, o coração deles está fechado, e aí um coração fechado não vai entrar. Um coração que está amargurado, um coração duro, é um coração que não está aberto para a palavra de Deus. Era o meu coração antes de se abrir, e o meu coração se abriu, e aí ele teve sede. Eu tive tanta sede que em 3 anos mudou demais a minha vida, meus conceitos, mudou tudo. Então eu tenho que ter o cuidado de entender que nem todo mundo vai ter a velocidade que eu tive. Quando eu conheci a verdade, eu entendi, e aí eu realmente percebi que eu precisava fazer diferente, porque eu tinha muita gente para poder mostrar essa verdade, só que é no tempo deles. Mas eu continuo falando. Às vezes, e aqui não vou me demorar muito porque essa parábola é muito extensa, eu quero falar muitas coisas. Às vezes eu penso, e eu vou dar esse testemunho para vocês, para que vocês tranquilizem o coração de vocês. Muitas vezes, de noite, porque parece que o meu dia que tem 24 horas como de todo mundo, parece que é insuficiente. E eu tenho um trabalho que, glória a Deus, graças a Deus, ele me possibilita, né? Um trabalho que eu não preciso me deslocar para o serviço, eu faço em home office, mas eu tenho que estar nele, né? Tenho que cumprir meu trabalho. Mas parece que o meu dia é insuficiente para fazer tudo, e às vezes eu penso, Senhor, será? Porque eu demoro muito para estudar, para falar para vocês. Eu preparo, eu tenho que escrever, porque eu não consigo decorar ainda. Eu já estou começando, minha mente já começou a se abrir, estou começando a colocar. Lembra que eu expliquei? Se a gente tem aqui um balde de café e eu coloco água limpa e esse café vai saindo daqui a pouco vai ficar água limpa nesse copo. Então minha mente está assim. E eu estou estudando e eu estou colocando várias coisas na minha cabeça, e fazia tempo que eu não estudava. Então a cabeça não é músculo, né? A cabeça, né? O cérebro não é músculo, mas como músculo a gente precisa exercitar. Então, como eu não consigo, ainda não tenho decorado essas coisas, eu preciso escrever. Então eu escrevi 13 folhas. E para escrever 13 folhas em estudo, eu preciso de 3 horas. Então, mais ou menos é esse tempo que eu entendo que seja necessário. E às vezes não dá. Então eu penso assim, Senhor, mas por que eu estou fazendo tudo isso? Daí logo vem uma resposta, porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra, porque você recebeu de mim esse presente de falar. Então esse presente tem uma responsabilidade, você precisa estar lá, e eu vou estar aqui todos os dias, né? Mesmo que às vezes esteja difícil. Vamos lá. Mas não é difícil, porque a palavra é difícil. A palavra refrigera, a palavra me dá ânimo, a palavra me dá discernimento, a palavra vê que as minhas lutas são minhas. Eu resolvo a luta que eu quero lutar. Então eu falo muito para minha filha, e também não é fácil lidar com adolescente, né? Que não quer nunca ouvir a gente, que ouve qualquer um, menos a gente, né? Então é pela palavra que eu começo a discernir, e a gente tem que ter esse manual, tem que ser com a palavra. Rose, que coisa linda você está aqui, aproveita, nós vamos falar da palavra do semeador. Então vamos entender, vamos voltar aqui. Olha só, aonde que Jesus, vamos entender aonde que Jesus falou, né, o cenário da parábola. Naquele dia, no capítulo, né, Marcos 13,
Mateus, eu estou falando de Mateus agora, Mateus 13, fala: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou-se à beira do mar e grande multidão se reuniu perto dele. Essa é uma visão que a gente tem muito, né? A gente vê isso em quadros e tudo, The Chosen tem uma visão linda disso. E aí, ele estava na beira do Mar da Galileia. Você sabia que o Mar da Galileia ele é um grande lago de água doce? Eu não sabia. Então, Jesus estava sentado né, na beira-mar, no Mar da Galileia, o Mar da Galileia, na verdade, é um mar de água doce, eu não sabia disso, porque ele é alimentado pelo Rio Jordão, né, que é a maior reserva de água doce de Israel. Então, multidões seguiam Jesus, né? O ministério estava crescendo, estava ouvindo os milagres. E Jesus usou o barco como um púlpito, né? Ele sempre foi muito prático e ele criava, né? E aquele cenário, eu fico pensando, meu Deus, mas como é que multidão escutava ele? É só Deus, né? Aquele ambiente e o barco, ele criava um ambiente acústico de tal forma que todos escutavam o que ele dizia, né? E também, não vou falar sobre isso. E aí, no início da palavra, da parábola, ali no 3, assim, falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E o semeador aqui é a palavra, né? O ato de semear, o semeador representa Jesus. Eis que o semeador, eis que eu, Jesus, e saio para pegar, né, para pregar a palavra, que é a semente. Aqui a semente, nós já falamos da semente nas 2, 3 outras parábolas. Agora nós vamos semear a semente, né? É a proclamação do evangelho, a semente da verdade, aquela verdade que vai te libertar. Então Jesus usou essa passagem agrícola porque era comum no povo judaico, e aí o povo iria entender do que ele estava falando, e ele era um ótimo professor, ele sempre usava exemplos da natureza, que era fácil de eles enxergarem, né? A semente era algo que era comum para eles, então era fácil de eles entenderem, né? Então, aí ele começa a falar, Jesus descreve 4 reações à palavra, e ao semear, lá no Mateus 13:4, diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Então, a beira do caminho é o coração endurecido, representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem. Não é que eles não queiram, eles não entendem. Não tem esse que a gente fala e não entende. O inimigo rouba a semente antes que ela germine. Outras, né? Outra parte caiu no solo. Então, vamos imaginar. Um semeador que vai jogando semente, ele vai jogando as sementes. Então, alguma caiu à beira do caminho. E aí vieram as aves e comeram. As aves aqui são, né, o inimigo que rouba a semente, porque o coração aqui e a beira do caminho significa um coração endurecido. Outras sementes caiu em solo rochoso, onde havia pouca terra. Então tinha uma manta de terra, mas logo tinha rocha. Então não dava para ter uma raiz profunda. O solo rochoso é a fé superficial, é aquela fé do entusiasmo. O entusiasmo não leva muito tempo para ele se acabar, né? A literatura fala que o entusiasmo ele leva mais ou menos 72 horas. Isso é um dado científico, 72 horas para se encerrar. Então, se ele, né, escutou uma palavra entusiasmado e não se retroalimentou ou não buscou mais na fonte sobre aquilo que ele viu, se ele está pelo entusiasmo, ele vai acabar. Então, o solo rochoso é a fé superficial. Representa aqueles que recebem a palavra com alegria, com entusiasmo, mas não aprofunda, e quando enfrentam a primeira dificuldade, né, eles já desistem. Outros, né, outra parte, né, e aí fala aqui no solo rochoso, né, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou, né? Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então, o que são os espinhos? O espinho é o coração duvidoso, representa aqueles que deixam as preocupações da vida, o engano das riquezas, sufocarem a palavra. Aqueles que trocam o seu propósito por proposta. Aqueles que normalizam tudo, não, só por hoje. Aqueles que vão receber um convite e vão dizer sim, porque não querem dizer não para o amigo, então preferem dizer sim para aquelas coisas todas, né, que vão passar e dizer não para continuar sendo reto diante do Senhor. E a terra boa, outra porém, Mateus 13:8, outra porém cai em boa terra e deu fruto, 1 a 100,
outro a 60 e outro a 30. Então a terra fértil aqui é um coração fértil. A terra boa é um coração que frutifica, representa aqueles que recebem a palavra, compreendem e logo querem frutificar, logo querem transformar aquilo que escutaram, né, para mais pessoas. Então, em Jeremias 4, 3, assim, Deus já advertia sobre a importância do solo do coração. Lavrem para vós um campo novo e não semeiem entre espinhos. Nem todo solo produz o mesmo resultado. Por isso que diz, mesmo que a terra seja boa, alguns solos, né, dão 30, 60, até 100 por 1. 100 por 1 é o quê? Plantei uma semente e nasceu 100. Plantei uma semente e nasceu 60, plantei uma semente e nasceu 30. Ainda assim, é um terreno bom, é um terreno fértil. Então, o que a gente quer ser nesses 3 tipos de terreno? Esse terreno, terra boa, que além de receber a palavra, vai se transformar. O nome do nosso programa é ATT. Eu aprendo, eu me transformo e eu transbordo. Então, é nessa terra fértil que a gente quer plantar a semente. Que eu entenda, que eu me transforme como pessoa, porque a palavra tem que ser viva. Por isso que a gente vê a diferença daqueles que conhecem a palavra e não vivem. A gente precisa ser a palavra viva. Para isso eu não posso mentir, eu não posso enganar, eu tenho que ter mais amor, mais paciência, eu tenho que frutificar o Espírito, porque a semente dentro de mim é o Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que eu seja diferente, porque eu estou seguindo uma outra regra que não é do mundo. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo, né? Precisamos não seguir a moda, o mundo. Então entendam isso, e quem tem filhos entendam que é sério o que a gente está falando. Então a gente percebe aqui que essa parábola, ela não fala da palavra, ela fala do campo. Olha que lindo isso. A palavra, ela é igual para todos. O que muda? A terra, é o coração, é o campo. Por muito tempo eu fui essa terra que eu nem escutava. Gente, eu não era nem o rochoso. Eu era aquela que estava à beira do caminho, que representava aqueles que ouvem a palavra, mas eu não entendi, eu não escutava, não entrava dentro de mim. Ela nem frutificava por muito tempo, mas eu não era uma pessoa ruim. Eu era uma pessoa que eu tinha já as minhas, né, eu tinha lá, eu era uma pessoa que sempre vivia pelos bons caminhos, que tinha lá toda a minha conduta, né, eu sempre fui uma pessoa muito certa, muito correta com as coisas, mas ainda assim eu não entendia o que dizia a palavra. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, que às vezes a gente é bom, a gente só não está pronto para ouvir. Então, o que a gente pode fazer? Senhor, eu escutei lá, eu me interessei por aquilo, mas eu não entendo nada. Então, Senhor, abre meu ouvido, abre meu ouvido espiritual. Senhor, venha, me traz, me deixa eu escutar isso e viver isso que ela está falando. Peça, todos que pedem receberão. E aí, aí lá em Mateus 13:9, Jesus ainda fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa expressão significa, preste atenção e aplique na sua vida. Quando Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz assim, preste atenção e aplique. Jesus sabia que nem todos compreenderiam ou aceitariam. Muita gente não aceita. Essa é a verdade, muita gente não aceita. Até escuta, acha bonito, mas não quer mudar as coisas da sua vida. E aí a gente tem 2 caminhos, ou o caminho das trevas ou da luz. Não tem aquela história, né? Aquela brincadeira que se fala que não tem meio grávido? É exatamente isso, ou está ou não está. Ou você está com o pé lá ou com o pé aqui. Se você não está com o pé lá, você está com o pé aqui. Então a gente tem que entender isso. E isso traz algumas dificuldades aí na nossa vida. O evangelho, amados, é semelhado amplamente, mas nem todos respondem da mesma forma. O solo do coração determina se a palavra produzirá frutos ou não. E aí os discípulos perguntaram, então, os discípulos se aproximaram e perguntaram, Senhor, mas por que o Senhor fala sempre em parábolas? A gente já falou isso 2 vezes nos outros encontros. Porque nem todos estavam prontos e nem gostariam, e também não queriam. Discípulos, perceberam que não estavam. Jesus não ensinava de forma direta, mas por palavras, e aí eles queriam entender. E então perguntaram, E então Jesus falou que se a mensagem do reino é para todos, mas nem todos querem receber, nem todos querem entender. E aí então lá, Mateus 13:11 diz assim, mas porque a vocês foi dado conhecer o mistério do reino dos céus,
mas a eles não foi concedido. Jesus está falando para os seus discípulos, mas para vocês, meus discípulos, foi dado o direito de conhecer os mistérios, porque vocês estão com o coração aberto, é isso que está dizendo isso. E parece até que está excluindo, né? Mas para eles não foi concedido. Parece que Jesus está excluindo. Na verdade, Jesus não está excluindo. Na verdade, Jesus está trazendo a luz. E a gente precisa entender, porque aquele que ainda não entende é porque não quer, né? Não busca, não está aberto para conhecer, até quer conhecer, mas não quer mudar. Não adianta, gente. Se a gente quer um novo conhecimento a gente precisa pertencer a esse novo conhecimento. Então, quando Jesus fala, a vocês foi dado conhecer os mistérios, Jesus está falando que os seus discípulos eram amados, eram queridos e estavam em busca, estavam com o coração aberto. E ele estava falando que mais para eles não foi concedido isso, porque Jesus estava se referindo à multidão curiosa, tinha muita gente curiosa, mas não comprometida, especialmente os fariseus que estavam ali, né? E rejeitava a verdade do reino. O conhecimento do reino é uma questão de inteligência, não é uma questão de inteligência, porque os fariseus eles eram muito inteligentes. Então não é uma questão de inteligência, mas de disposição espiritual. Quem busca, encontra. Quem rejeita, se fecha para a verdade. Então o que Gênesis está dizendo? Estou dizendo que existe uma palavra que ela vai mudar a tua vida, mas só depende do teu coração, se ele está pronto para isso. O meu coração levou 47 anos para estar pronto, 46 anos para estar pronto. Tu faria diferente, Gênesis? Sim. Faria diferente, porque se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria tomado outras atitudes na minha vida. Mas glória a Deus que chegou o dia que eu descobri a verdade, né? Poderia estar eu com 50 aqui sem saber. Então, o que eu tenho para dizer para quem ainda não entendeu? Vá buscar de verdade. As pessoas às vezes se enganam. Mas eu já estou, mas eu já sei, mas você já vive? Gente, quem vive de verdade a palavra, ele tem que ser reto. Hoje eu escutei, meu irmão mandou uma mensagem ontem à noite no nosso grupo, quase meia-noite, falando da verdade. Que a verdade, ela é o princípio de tudo. E eu nem quis devagar sobre isso no grupo, mas a verdade é o princípio de tudo. Primeiro que Jesus falou assim, eu sou a verdade, né, o seu caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus. E a verdade, ela não é uma ponta, ela é um inteiro. Verdade é tudo. Então eu não posso querer caminhar na verdade numa área da minha vida e em outra área não caminhar. Então qual é a verdade? A verdade é que às vezes eu não estou no caminho reto do Senhor, às vezes eu estou desobediente, às vezes eu minto, às vezes eu engano, às vezes eu trago confusão das pessoas, né, com as pessoas que eu estou perto. Então, se eu sou eu não estou entendendo a verdade. É muito ampla a verdade. A verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente quer viver dentro da verdade, mas qual verdade? E aí, nós temos na Bíblia, a palavra do Senhor diz que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele é o pai da mentira. Qual é a contraposição da verdade? É a mentira. Então, se eu minto... mas eu menti só uma coisinha. Tu pegou só um demoinho um demôniozinho de estimação para você. Mais um. Daqui a pouco você vai ter uma legiãozinha de demôniozinhos porque você está fazendo mentirinhas. Então, tu entende que não existe meia verdade? Toda meia verdade é meia mentira? E aí você está grávida ou não está grávida? Então entendam, gente, eu tô aqui só para trazer a luz. Não existe um botão, eu já entendi, não tem um botão. A partir de hoje eu vou fazer vou mudar a minha vida. Não é assim. Todos os dias eu tenho que vigiar para estar fazendo de forma correta, porque nós temos que acordar de forma intencional e dizer, hoje eu vou ser melhor do que ontem. Ontem eu errei nisso. Esse é um coração humilde. Ontem eu fui assim com a Sofia, não gostei, eu faço isso. Fico tentando me corrigir, eu usei isso, não deu certo, porque adolescente, quem tem sabe, não deu certo, vou ter que usar dessa forma tem que ser, né, a partir da palavra do nosso Senhor. Então a gente tem que se corrigir e andar em cima da palavra e andar em verdade. Então, às vezes eu vejo as pessoas, elas não têm a consciência da verdade de verdade. Então, nós temos que entender o que é verdade. Verdade é o correto. Eu já tô indo, já tá? Todo mundo gosta. Todo mundo é muita gente. Então, esse tipo de coisa... Janice, mas isso não é... Eu não tô pecando. Gente, eu tô dizendo para que a gente comece a entender. Porque se você relativa tudo,
relativiza tudo, teu cérebro começa a entender que qualquer coisa pode. Então, ele está dizendo também a vocês, meus queridos discípulos, eu te dei a conhecer os mistérios de Deus. E qual é o mistério de Deus? Eles não entenderam, na verdade, né? O mistério aqui é que o reino de Deus já estava presente na pessoa de Jesus Cristo, mas só eles iriam entender de verdade depois da cruz e da ressurreição. Então, a gente até vê isso lá em Paulo. Paulo fala lá em Efésios 2, se não me fala a memória, 1 ou 2, se não me lembro agora, que fala do mistério de Deus. O mistério de Deus era a igreja, era juntar judeus e gentios no seu povo e salvar o máximo de pessoas. Esse era o grande mistério, mas naquele momento Jesus ainda não tinha sido crucificado, ele ainda estava falando, então, mas ele falou a vocês, meus queridos 12, eu dei aqui, vocês irão conhecer o mistério de Deus, porque o coração de vocês está pronto, é isso que ele falou. Não deu certo tomar água gelada hoje, hein? Então, porque uns entendem o mistério de Deus e outros não, então é isso, porque o coração determina a compreensão, né? Os discípulos queriam aprender, então Deus concedeu o entendimento, mas aos fariseus que rejeitavam Jesus, ele disse que não iam. Então, eles têm ouvidos, mas não veem, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam. Lá Mateus 13:3 disse, por isso eu falo com eles por parábolas, porque vendo não vem, e ouvido não ouve, nem entende. Tem gente que assim, ou era essa, né? Então, Deus vai se revelar a quem o busca. Deus nunca recusa a revelação a quem o busca. Então, se você quer, eu quero, não entendo de nada que ela falou, mas eu quero, busca, fala com o Senhor, vai lá numa oração, pode ser, gente, a oração não tem, as pessoas acham, mas eu tenho que sentar lá na igreja, que eu tenho que me ajudar. Gente, oração é você parar onde você está com o coração rendido a Deus, Senhor, eu preciso disso que ela está falando, eu quero. É só isso que tem que fazer. As pessoas mistificam muito e não tem, né? Na Bíblia é reta, ela não tem esse tipo de coisa, não tem essas mandingas aí que todo mundo fala. Então vamos parar, vamos limpar a palavra. Senhor, eu quero saber mais de Ti, eu quero levar minha família à luz desse conhecimento, eu quero, Senhor. Pede que Ele vai te dar o caminho, inclusive, e tirar você daquele caminho também que você está e que está desviando você daquilo que Deus quer para você. Tem lugares que não é de Deus, a gente tem que entender isso. Agora vai vir o carnaval e vai ter muita gente ficar bravo comigo, né? Já tá bravo, já escutei gente falando. Já escutei que tem a igreja tá falando pouco nisso, né? A gente precisa falar mais sobre isso. E a gente vê também os alardes, então a gente não pode alardar, mas a gente precisa trazer a verdade, que nem tudo é de Deus. Então, se Deus não tá lá, então é porque tem alguma coisa errada, né? Porque não é de Deus. Então, vamos entender o que está acontecendo. Deus revela a quem o busca, né? Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias fala isso. Então, o reino de Deus não é concedido com a mente, mas com um coração humilde, né? Então, se a gente buscar, a gente diz, mas como é que eu faço? Busque, peça com sinceridade e Ele dará mais entendimento. Às vezes, agora eu vejo, Senhor, me ajuda a entender isso, Senhor, eu estou sempre perguntando, Senhor, me ajuda, e Ele tem me dado esse conhecimento. Mas quando eu busco, quando eu pergunto, né, se a gente rejeita a verdade, porque às vezes eu vejo as pessoas assim, eles querem só um pedaço do evangelho, não é assim? Querem só um pedacinho, eles não querem o evangelho no todo, eles não querem viver, eu quero só viver aquilo que agrada, que vai ao encontro do meu bem maior, então assim, daquele que eu acho que é meu bem maior. Então tem gente que quer se beneficiar só de uma parte, mas aquela parte de servir, de ser correto, de fazer aquilo que tem que ser feito, de cuidar da sua família, de cuidar do seu coração, de cuidar, orar, não quer fazer, ele só quer receber. Então esse não é o cristão, né? Lá em Mateus 13:12 ainda fala, né? Vamos continuar na palavra. Pois aos que têm, vamos ler aqui. Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Mateus 13:9. Então os discípulos se aproximaram e perguntaram a Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? E ele respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, isso não foi concedido, eles, aqueles que estão com o coração fechado. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será retirado. Eu não entendi isso aqui.
E só agora eu entendi. Né? Então Jesus está falando sobre o entendimento espiritual e receptividade do reino de Deus. Quem valoriza e busca a verdade receberá cada vez mais o conhecimento e o crescimento espiritual. Então fala assim, pois ao que tem, quem tem coração aberto, quem quer saber da verdade, quem já anda pelo caminho, mais será dado, mais entendimento será dado, e terá em abundância de entendimento da palavra do nosso Senhor. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Então mais aquele que não valoriza a palavra de Deus vai endurecendo e vai perdendo até aquilo que escuta. É isso que quer dizer. Então, uma pessoa que se dedica à oração e ao estudo da palavra, ela cresce espiritualmente, recebe mais discernimento e entendimento. Já aquele que ignora ou despreza a palavra, aos poucos se torna insensível às coisas de Deus e perde o interesse pelo evangelho. Então, aquele que não tem, vai saindo, vai ficando cada vez mais distante, até o que tinha vai perder o interesse, inclusive. Aquele que se aprofunda no conhecimento de Deus cresce cada vez mais, enquanto aquele que ignora regride espiritualmente. Os fariseus e os incrédulos. Isso é um avião, tá? Muito baixo. Os fariseus e incrédulos rejeitavam a verdade, por isso se tornavam cada vez mais cegos espiritualmente. Isso significa que o crescimento espiritual, ele depende da nossa resposta à palavra de Deus, depende daquilo que eu sou e que eu faço perante a palavra. Vamos continuar. Por isso falam com eles por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, e de modo nenhum entendereis, e vendo vereis, e de modo nenhum percebereis, porque o coração deste povo se tornou insensível. Vamos ver aqui. Então ele está falando aqui que ele fala, né? Jesus está dizendo que ele fala em parábolas também para se cumprir a profecia de Isaías, né? E nele se cumpre a profecia de Isaías. Aqui Jesus cita a profecia de Isaías 6, 9 e 10, onde Deus manda o profeta pregar a um povo que ouvia, mas não obedecia, via, mas não enxergava a verdade. O problema não é a falta de informação, mas é o coração endurecido. O problema não é a falta da mensagem, porque a mensagem ela é acessível para todos, ainda mais nesse mundo tecnológico. O problema é que nem todo mundo quer ouvir, né? Nem todo mundo será salvo, nem todo mundo faz parte da mesma família. E é uma pena, né? A gente fica triste com relação a isso, mas a gente tem que entender. Eu era essa que tinha ouvido fechado, muito embora eu fosse correta, eu estava nos caminhos certos, eu era uma pessoa, né, que honrava a sua palavra, que ainda não conhecia a palavra de Deus, mas eu não tinha o ouvido aberto, eu tinha o coração endurecido. Então a gente tem que entender, né, que a verdade do reino está diante, né, a verdade do reino estava diante deles, que era Jesus, mas eles não reconheciam. E a verdade do reino está aqui na palavra. A gente até lê, mas às vezes não vive. Eu vivo. Então, não podemos ser esse que está com o coração endurecido, né? E fala, o coração desse povo se tornou endurecido, né? Insensível. O que é um coração endurecido? É insensível, por escolha própria. E aí é uma parte mais triste, que é por escolha própria. Eles não queriam ser transformados. Transformar é mudar, né? É deixar de fazer uma coisa, e a gente tem que ser... Eu escutei ontem, eu não me lembro de quem, mas acho que foi na igreja, não sei. Escutei ontem, assim, uma pessoa falando, porque, né, foi aqui em casa ontem. Mas eu tô na igreja, mas nada muda, mas eu não sei o quê. E a pessoa se clamando para mim, eu olhei e disse assim, mas Deus vai fazer aquilo que compete a Ele fazer, mas você precisa fazer as tuas escolhas. Deus não vai fazer as tuas escolhas, tu já sabe, a palavra de Deus é reta, tu tens que andar no caminho reto dele. Agora, todos os dias você tem que acordar para fazer a tua parte. Todos os dias a gente tem que ser intencional naquilo que a gente vai fazer. Então, às vezes, por isso que eu digo que o povo perece por falta de conhecimento. Aquilo que eu tenho que fazer, Jesus não vai fazer. Não foi assim com Lázaro, quando Jesus, né, chamou Lázaro lá do túmulo, ele já estava 4 dias morto. Na verdade, pela história, 6 dias Lázaro já estava morto, porque tinha o período de translado lá do lugar onde Jesus estava, mais ou menos 6 dias era o tanto de tempo que Lázaro estava morto. Na Bíblia fala 4 dias, mas tem o tempo que Deus levou para chegar até lá, para mensageiro e para Deus voltar. Mais ou menos esse tempo. Jesus falou assim, tirem a pedra. Ele mandou que os homens fizessem aquilo que os homens podem fazer, porque ele poderia fazer assim, pedra, saia.
Mas ele disse, tire a pedra. Então, o movimento tirar a pedra é aquilo que a gente tem que fazer. Mas aquilo que Deus tem que fazer, ele disse, levanta Lázaro. O que ele fez? Aquilo que é de Deus, Deus fez, que é levanta Lázaro. Mas tirar a pedra, quem fez? Aquilo que os homens poderiam, eles foram lá, empurrar a pedra e tiraram a pedra. Então nós precisamos entender que aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então, mas ainda não está acontecendo, mas tu mudou. Mas eu vou lá, eu oro, jejum, mas tu mudou quem você é? Você parou de mentir, de enganar, de comprar e não pagar, de enganar as pessoas, de fazer os negócios de outra forma, de ficar sempre dando desculpinha, de não ensinar certo os teus filhos, de parar de olhar aqueles conteúdos que não eram para olhar na internet, de fazer aquela confusão que você faz em família. Tu parou de ser esse? Então como é que você quer? O que adianta ler e não fazer? Então é isso, é sobre isso. Aquilo que temos que fazer, nós vamos fazer, senão não vai ter. É a mesma coisa que você olhar o copo, tá aqui o remédio é a palavra, tá aqui o remédio. Eu olho para ele, mas eu conheço o remédio. Eu olho para ele, mas eu não tomo. Vai adiantar? Não tem, gente, não tem como adiantar. Então eu preciso ser esse que vou fazer, que além de eu ouvir, eu tenho que ser a palavra. E aí, em Mateus, aqui continuando a parábola, no 13:16, diz assim, ó. Eu vou ler no 15, que eu comecei a ler e não terminei. Porque o coração deste povo se tornou insensível, com os ouvidos, ouviram de má vontade e fecharam seus olhos para não suceder. Que não vejo com os olhos, ouço com os ouvidos, entendo com o coração e se convertam e sejam curados. Quer dizer, eles olhavam, eles ouviam, eles até sentiam vontade, mas eles não faziam isso de verdade. E Jesus falou, se eles tivessem olhado, se eles tivessem ouvido e se tivessem sentido no coração, eu ia curar. Então se você tem, mas ainda não consegui, se você tem essas dores, mas minha vida tá assim, é porque você tá ouvindo, você tá vendo, mas no teu coração você não começou a mudança. Não adianta você ficar olhando para o copo de remédio e não tomar. É isso que está acontecendo com você. Então, vamos entender. Se eu sou insensível a toda mudança, e se eu não fizer a minha parte, eu tenho que fazer as escolhas, pessoas vão sair da tua vida, novas pessoas vão entrar, você tem que deixar de ir naqueles lugares que você ia, e é assim, a mudança é essa. Eu não tenho como ser de Deus e estar no meio das trevas. Mas Janice, a palavra de Deus diz que a gente precisa ser luz meio às trevas, mas a gente precisa saber onde é que eu vou estar. Às vezes a minha luz é tão pequena que as trevas vão me comer, vão me apagar. Então nós temos que ser sábios. Não adianta, mas eu sou de Deus, mas estou lá na balada, na confusão e bebida e não sei o que. A gente não tem como eu ser luz lá. Ser luz não quer dizer eu estar lá e não me contaminar. Ser luz é dizer que eu tenho que estar naquele lugar e tem que ser clarear o lugar. A luz não é para clarear? O que adianta eu ser luz? Eu estou como luz, mas eu não sirvo de nada, então vai para casa, porque você só está se incomodando, você está apenas absorvendo a escuridão. Então, assim, ser luz eu tenho que ir e fazer a luz clarear. Se eu quero ir no lugar para ser luz, aquela situação dos evangélicos, dos crentes que saem no carnaval, mas eu vou evangelizar. Tudo bem se você for ao redor dos lugares com um panfletinho para falar da palavra de Deus. Agora não quer dizer que você vai, que nessa batuca gospel que eu achei uma aberração aí, que, enfim, você chegar lá, não, eu vou entrar no carnaval, eu sou luz, mas eu não vou me contaminar. Gente, isso é mentira, não tem como funcionar, não é assim. Ser luz é você fazer que a tua luz, que a luz que tem, ela tem que brilhar para as pessoas enxergarem e deixar de sair, de ficar no escuro. Então, a tua luz, ser luz é ser você, a palavra de Deus, e ela tem que deixar de... ser luz é você chegar no caminho e dizer, querido, olha só, eu não vou fumar mais isso aqui, porque eu entendo que isso aqui está indo de encontro à palavra de Deus, que diz que o meu corpo, o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar. O carro a gente cuida, não é assim? O carro a gente não risca, a gente não deixa sujo, a gente coloca uma boa gasolina, aí o corpo enche de bebida, aqueles cigarros eletrônicos, aquela coisa arada que tem aí. Como que é isso? O teu carro você cuida, você pule, mas a tua vida você deixa qualquer nojeira entrar.
E é sobre isso, né? A gente fala, né, na alimentação, eu cuido da minha alimentação, eu vejo muita gente cuidando muito bem da alimentação, que coisa mais linda que vocês, né, que as pessoas cuidam da alimentação, mas e aí o que está dentro de mim? Né, o que está nessa alimentação aqui? Então temos que ser esse. Meu Jesus, vamos lá que tá... Os discípulos são bem-aventurados, então, né? E aí o Jesus falou que a eles ele iria falar. Mas bem-aventurados são os olhos de vocês porque veem, os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas, e ele está dizendo aqui, ó, muitos profetas, olha que coisa mais linda, muitos profetas, deixa eu arrumar aqui que eu não consegui mais deixar aqui. Pois em verdade eles digo que muitos profetas e justos desejavam ver. Jesus está falando, reconheça que você tem agora esse entendimento. Muitas pessoas queriam estar no lugar de vocês e não estiveram, então reconheça. Então você que está ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando, Janice, é você, mas eu estou cumprindo aqui. Então Deus está falando que você precisa, né? Que muitas pessoas queriam poder ter ouvido de repente essa palavra num outro momento e não conseguiu ouvir. Então ele está dizendo, né? Que muitos gostariam de estar nesse lugar e não tiveram a possibilidade de ouvir, né? Muitos veem, onde é que está? Pois, em verdade lhe digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. E aí, então, Jesus vai explicar a parábola, porque a parte mais linda de Jesus é que ele era esse professor maravilhoso, né? Além de ele ser esse que dava a verdade, ele ainda explicava, e ele explicou, escute, pois, o significado da parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno, arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, à beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra e não compreendem, porque o coração está endurecido. Ouvir o evangelho não é suficiente, a gente precisa entender, guardar no coração e ter essa palavra viva. Então, olha só, mas a todo aquele que ouve a palavra e não entende, vem o maligno. Não entende, não aplica, não tá vivendo, só escutou, mas não mudou nada. Escutou como se fosse qualquer outra coisa, uma palavra que ouviu aí e não mudou nada. Então, só ouvir não adianta. Eu preciso entender, eu preciso interiorizar. Se a gente não abrir o nosso coração e não pedir para o Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude nisso, o inimigo vai roubar essa oportunidade de transformação. E aí Jesus continua no 20, e o que foi semeado pelo solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz. Olha só, o que foi semeado em solo rochoso, lembra? Tinha um tanto de terra e logo embaixo daquele um pouquinho de terra tinha uma rocha. Esse que ouve a palavra logo se enche com alegria, é um entusiasmado, mas não tem raiz em si mesmo e é pouca duração, porque o entusiasmo, aquele que está na vida dos nossos Senhor, nos caminhos por entusiasmo não deixa a pessoa muito tempo, porque ele se acaba. Então é de pouca duração. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí vem um amigo e diz assim, mas tu tá louco, olha o que tu tá fazendo, tu tá deixando de curtir o carnaval por causa disso que tá fazendo. Esse já caiu. Então, a gente tem que entender que eles, né, essas pessoas até creem por um tempo, mas quando acontece alguma coisa já abandona a fé. Então nós precisamos ter aquela fé enraizada. Mas onde é que eu busco isso? Todos os dias na palavra de Deus. Ou o que você vai fazer? Comece a parar de ouvir músicas mundanas do mundo. Tem até hinos, né? Ontem eu estava escutando as berrações gospel aí de hinos, de louvores que a gente escuta e que foram feitas por pessoas que fazem qualquer outro tipo de música. Então a música, ela tem uma possibilidade, né? A música, ela tem um código, né? Então comece a escutar, pelo menos tire as músicas do mundo, aquela sofrência, ele me traiu, ele foi embora, esses batuques de carnaval, a vida leva eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aonde que vai te levar? Então tu entenda que quando você canta, a Sofia diz, mas eu só tô cantando, mas isso não mexe comigo. Mexe, gente, o inconsciente, ele não sabe o que é verdade ou não, né? A ciência já explicou isso lá 20 anos atrás, já ouvia, mas eu não entendi que é esse negócio aqui. Então, assim, tudo aquilo que a gente coloca na nossa cabeça, que a gente escuta, meu Jesus, já passei do meu tempo, tudo aquilo que a gente escuta vai edificar ou vai tirar da gente. Então, comece a colocar coisa boa.
Então, esse que ficou entusiasmado, que ficou alegre, mas que não enraizou a palavra de Deus, no primeiro vento vai cair fora. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação pela riqueza sufocam a palavra e ele não frutifica. Então ele até frequenta a igreja, né? Mas ele nunca houve uma maturidade espiritual, ele não vai dar frutos. Que dó, né? Que dó esse, ele até busca. E aí em Mateus 6,33 diz assim, busque pois primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então primeiro busque você ser esse cara que está falando na Bíblia, que não mente, que é justo. Gente, essa pessoa aqui, sabia que tem gente que segue os caminhos de Deus e nunca entrou numa igreja? Então a gente tem que entender que a igreja, ela é importante, precisamos estar lá, estamos mais fortes quando a gente tem um pessoal que anda com a gente é a meta das 5 pessoas que mais a gente se relaciona. Então a gente precisa estar no meio que as pessoas falem sobre isso, porque se eu não tiver um meio que se eu não escutar a palavra de Deus e não tiver nesse meio, daqui a pouco eu vou perder, eu vou ser aquele que vai diminuindo, e até aquele pouco que eu tinha eu vou perder. Lembra que a gente leu? Mas o que foi semeado em boa terra, esse ouve a palavra, compreende, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30. E aí é esse? Será que somos esse? Eu preciso perguntar para vocês, você é esse, que a terra tá boa, que vai frutificar, né? Nem todos estão preparados para dar 100 por 1. Imagina, eu vou plantar uma macieira, coloquei lá uma semente de maçã, vai nascer uma árvore. Eu não tenho como dizer que vai dar 100 frutas, 30 frutas, ou 20 frutos, ou 60 frutos. A árvore, ela tem um crescimento exponencial, ela não para, porque eu digo, árvore dê só 100 frutos. Então que a gente seja esse, que dê 100 por uns, cada semente que seja plantada dentro de você tem que frutificar. A quanto, Janice? A quanto o teu coração der conta. Então, como que eu vou fazer para frutificar mais? Eu preciso estar mais conhecedor, com mais conexão. E eu preciso entender, amados, que nem todos que ouvem evangelhos vão responder da mesma maneira. É por isso que uns frutificam a mais, a menos, outros não vão escutar, outros até vão escutar, achar legal e continuar a vida, deixar a minha vida me levar, a vida leva eu. Então, nós temos que entender que muda? É o campo, é o coração, é a fé da pessoa. E aí, como é que está o seu coração? Como é que a gente pode, quais são as lições que a gente pode tirar, né? Que dessa parábola, o semeador, ele saiu para semear. A palavra, ela é abundante, mas como é que está o teu coração? É sobre o teu coração. O reino está sendo semeado, mas precisa decidir. Você precisa decidir. O seu coração decide se vai frutificar ou não. Para isso você vai ter que fazer as escolhas. E não é ruim. Ai, Janice, mas os cristãos não fazem um monte de coisa, mas eles fazem outras tantas coisas que são tão boas. A gente acaba vendo que aquilo que era muito do mundo, ai, mas vocês não fazem isso, não fazem aquilo. Mas de que isso te adianta? No que isso vai te somar? Será que na hora que você tiver uma prova, aqueles que estavam lá naquela confusão contigo vão estar contigo hoje? Então precisamos saber, né, o que vai frutificar. Então não seja superficial. A perseverança é a chave. As preocupações do mundo são um perigo, né? Mas a gente tem que estar com fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que a gente crê, mas não vê. Eu tenho fé ainda que tudo que essas pessoas que eu amo e a minha família toda um dia vai servir ao Senhor, eu tenho fé. Então a gente precisa ter esse coração aberto e a vida será transformada. Então eu peço, Senhor Deus, abre o coração de vocês. Vou orar porque eu estou muito atrasada. Esse tempo é tão curto, né? Ô Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por essa tecnologia, obrigado pela internet, obrigado por esse tempo de qualidade que o Senhor nos dá, Pai. Nos deixe cada vez mais com a sua palavra, que a gente possa de verdade não se distrair com essas coisas do mundo, que a gente possa se encher com aquilo que o Senhor quer que nos encha, Senhor. Senhor, não permita que o inimigo roube aquilo que o Senhor plantou, que a gente seja aquele que vai ter raízes profundas, que vai ter uma fé inabalável, um coração que vai perseverar sempre, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos livra dos espinhos desse mundo, dessas preocupações e dos enganos. Os enganos estão aí o tempo todo. Senhor, nos tira da superficialidade, que sejamos
frutíferos na tua glória, na tua palavra, que a gente seja um multiplicador dos dons, que a gente seja um multiplicador da verdade, que a gente produza bons frutos, mas não de 30 por 1, de 100, de milhares, de milhões, de milhares de milhões, que a gente possa ser esse, Senhor, que não vai fazer a conta, porque não tem nada a ver com números, com likes, com visualizações, mas tem a ver com aquele que a gente vai chegar, e aquele que a gente vai chegar vai fazer isso, e nós vamos sempre à frente, mesmo que não tenha nenhum. Eu comecei essa live e não tinha nenhum, eu tô terminando essa live com uma pessoa e tá tudo bem pra mim, porque não tem nada a ver com isso. Vai que uma dessas pessoas seja um Charles Spurgeon dessa geração. Esse escutou a palavra quando tinha 16 anos e falou evangelizou mais de 10 milhões de pessoas. E tá tudo bem. Aquele diácono que pregou aquela noite não ficou conhecido, o nome dele nem apareceu e tá tudo bem. Não é sobre termos o nosso nome numa placa. É fazermos aquilo que Deus mandou a gente fazer todos os dias com consistência. A gente pede isso, Senhor, que a gente seja abençoado, que a gente não seja envaidecido, que a sua palavra nunca volte vazia nesses corações, que o seu Espírito nos fortaleça, que ele nos guie, para que a gente de verdade cresça no seu reino. É isso que eu lhe peço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Amanhã temos mais. Agora a gente terminou um ciclo de parábolas. Eu não falei isso no início. Já estou atrasada mesmo, vou falar agora. Meu Jesus. Então, nós estamos fazendo as parábolas num bloco. Agora a gente começou o módulo do crescimento do reino. Nós falamos na parábola do joio e do trigo, né? Falamos na parábola do grão de mostarda, na parábola do fermento e na parábola do semeador. Eu comecei numa ordem meio estranha, mas tá tudo bem. Então, nós estamos falando do crescimento do reino. E agora a gente vai começar a falar sobre a vida no reino. Nós vamos falar sobre a vida no reino. Agora, antes era como fazer para aumentar o reino, né? Com a palavra do Senhor, a palavra está aí, nós somos aqueles que vamos passar a palavra, né? O fermento, né? A palavra do fermento falava de o Espírito Santo crescer dentro de mim de tal forma que eu tenho que explodir para fora. Falamos do grão de mostarda, que é tão pequenininha, mas que cresce de tal forma que dá sombra para outras pessoas, que ajuda outras pessoas a também conhecer o reino. E falou também que o reino de Deus é como o joio e o trigo que cresce junto, sempre vai ter o bem e o mal, sempre vai estar os dois nessa jornada, e aí o campo é o mundo, e esse é o mundo que nós estamos. E agora a gente vai começar a falar sobre a vida do reino, e a gente vai ter, né, que essa palavra seja uma palavra que vai entrar em você, que vai fazer diferença, porque agora a gente vai ensinar como é a vida no reino. Amém? Que Deus abençoe vocês e até amanhã então, em nome de Jesus.